Bem-vindos ao programa Jornal O Benfica. Abrimos com um excerto da intervenção do Presidente Luís Filipe Vieira no passado fim de semana em Pretória, bem longe, na África do Sul, onde assistiu e liderou a comemoração do 26º aniversário da Casa do Benfica em Pretória. Este programa é integralmente dedicado às 295 casas, filiais e delegações do Sport Lisboa e Benfica espalhadas por todo o mundo, ouviu bem, por todo o mundo, tal como é também dedicado a todos os adeptos do Benfica espalhados também pelo mundo inteiro. Estamos a falar de 14.552.000 adeptos. É impressionante, de facto, a força do Benfica, e a visita e a presença do Presidente Luís Filipe Vieira em Pretória, na África do Sul, é um dos grandes destaques na edição desta semana do Semanário Benfica, já nas bancas esta sexta-feira, com destaque ainda também para Samaris. O grego, em declarações exclusivas à BTV, diz que estamos concentrados em todos os objetivos, e ele, que já é uma pedra angular do Benfica de Rui Vitória, do Benfica 2015-2016. Particular enfoque também, um trabalho a não perder, guardar esta edição, dossiê Futebol Formação. O Benfica, já sabemos há muito tempo, fruto também daqui das emissões da BTV, lidera nas convocatórias das seleções nacionais. Ficámos a saber esta semana e vamos ficar a conhecer ao detalhe, ao pormenor, não perca esta edição, o domínio nos torneios internacionais. O Benfica tem viajado por todo o mundo, é impressionante de facto a quantidade de torneios, não só que o Benfica disputou, mas também que ganhou, quer sobretudo na iniciação e na especialização. Destaque ainda para o próximo domingo, é verdade, parece que foi ontem, o Benfica neste momento está a caminho dos 125 mil visitantes no Museu Benfica Cosme Damião. Impressionante, no próximo domingo, segundo aniversário do Museu Benfica Cosme Damião. Venha, assista, é um programa com várias atividades e vamos ter aqui não só o ator Heitor Lourenço, mas também Miguel Gameiro, que vai dar um mini concerto. Apareça, venha até ao Museu Benfica Cosme Damião. A equipa liderada pelo curador Luís Lapão está a preparar um dia especial, um dia à Benfica, e aproveite porque o museu tem sempre novidades, porque aquilo que está exposto nunca é igual. O museu também tenta sempre aprimorar-se para dar aos adeptos e para dar a quem o visita as grandes novidades. Destaque ainda para o ecletismo do Benfica, o voleibol. O Benfica reforçou-se com um valoroso jogador, o búlgaro Ivan Kolev, que nós vimos bem jogar no Fontes Bastardo na passada época. Para o programa desta semana convidei os habituais comentadores da BTV, o professor Rui Silva, antigo treinador de futebol também do Sport Lisboa e Benfica, António Rola, antigo árbitro de futebol, e é meu privilégio ter também neste programa João Ricardo, que além de ser sócio do Sport Lisboa e Benfica é médico e que tem uma doença, que é uma doença saudável, o Benfica. Vamos, meus senhores, obrigado pela presença. Doutor João Ricardo, vou começar precisamente por si. E não sabia, confidenciou-me, antes de começarmos este programa, o João Ricardo conhece bem a Casa do Benfica em Pretória e conhece muito bem alguns membros dos órgãos sociais. Aliás, creio que o João visitou esta casa, sim, creio que há um ano, é isso? Não, foi em dezembro, no último dezembro. dezembro. Sim, exato. Estive lá em dezembro, tenho lá a família na África do Sul e foi com muito prazer que estive lá na Casa do Benfica de Pretória, onde com muita honra recebi uma medalha da Casa do Benfica de Pretória. E tenho lá família e é de salientar a comunidade portuguesa em África do Sul, mais precisamente em Pretória, que é uma comunidade muito unida. João, sentiu isso? O benfiquismo é fervoroso. E era isso que eu ia dizer, em particular o benfiquismo, que é fervoroso, tão longe, é jogos de madrugada, mas que estão acordados para ver... E a casa normalmente cheia quando joga o Benfica. Exatamente. Isso, não é? E diariamente fazem lá almoços, angariam fundos para tudo, e é uma casa que funciona muito bem, tal como a comunidade portuguesa. João, o Presidente fez questão de marcar presença, isto creio que foi um compromisso que ele assumiu precisamente no estádio municipal de Guimarães, quando o Benfica se sagrou campeão. O empresário, conhecido empresário Mário Ferreira, que o João bem conhece, lançou-lhe o repto, não é? Convidou-o para o aniversário e o Presidente cumpriu essa promessa. João, creio que é importante este de carinho e esta forma como o Presidente tem tratado as casas. Eu acho que é sim. Muito importante. Acho que é uma imagem de marca do nosso Presidente, Luís Filipe Vieira, a ligação às casas, muitas casas que nasceram à conta do nosso Presidente. É uma ligação essencial, mesmo a bilhética, por exemplo, ver o Benfica, as pessoas juntarem-se nos dias de jogos, nos dias da semana, terem o Benfica sempre presente. E acho que é um trabalho excepcional de Luís Filipe Vieira. Estamos aqui a falar, neste caso, de pessoas que raramente veem o Benfica jogar. Exatamente, e tem ali o Benfica mais próximo e, portanto, foi um trabalho fenomenal e que
que no mundo inteiro, mesmo na Austrália, na África do Sul, em muitos países, há casas nos Estados Unidos, ainda agora vimos que a equipa do Benfica esteve lá também E João, no daí Canadá. perceber perfeitamente esta digressão, não é? Porque o Benfica tem que ir onde estão os seus adeptos também, não é? Isso faz parte da estratégia, obviamente, também de levar o Benfica onde estão os benfiquistas e os adeptos, não é? António, obrigado também pela tua presença. António, nesta deslocação, o Presidente fez questão de frisar muito bem, e ouvimos nestas palavras, toda a ambição, mas o Presidente, mais uma vez, teve a preocupação de pôr a ênfase aqui de termos os pés bem assentos no chão. António, isto pode parecer um pouco repetitivo, há quem diga que isto até é uma cassete do Presidente, mas é bom sempre termos noção disto, não é, António? Porque às vezes nós achamos que as coisas já estão fáceis e podemos ter alguma surpresa no virar da esquina, não é? Deixa-me registrar a frase, para mim, nuclear. Novo ciclo do Benfica. Isto significa que o Benfica quer fazer uma mudança sustentada e orientada naquilo que são os valores da cultura, os valores desportivos e a capacidade económica e financeira para cumprir com as suas obrigações. Isto significa que temos um gestor que é responsável e que sabe o que faz, sabe o que quer e consegue motivar todos em seu redor para ter uma estrutura que é hoje uma das maiores que existe no futebol a nível mundial. E, quando diz isto, não põe em causa aquilo que é os objetivos do Benfica. O facto do Benfica apostar naquilo que é a formação é a forma de justificar o investimento no Seixal, que tem produzido grandes jogadores, grandes jogadoras, grandes homens para a vida, porque não é só jogadores que lá saem, também lá saem homens e mulheres para a vida académica e não só, saber estar na vida, e, portanto, o Benfica quer ser esta ligação entre a formação e a competição ao mais alto nível, tendo em consideração sempre o seu objetivo principal, que é não pôr em causa atingir o campeonato. E não tenho dúvidas nenhumas que aqueles jogadores que já jogaram no primeiro jogo, que foi um jogo complicado, uma equipa já com outras rotinas, que deram prova à sociedade que efetivamente têm condições para ajudar o Benfica a ser tricampeão. António, já vamos analisar mais detalhadamente isso, apesar das questões estarem ligadas. Professor, obrigado pela sua presença. Professor, já vimos, enquanto o António Rola falava, e falava bem, como é habitual, a página 2 do jornal do Benfica. Professor, convidava-o a passar os olhos pela página 2. Há aqui um título: o Benfica é uma marca que identifica Portugal. Professor, há um estudo de uma entidade oficial, neste caso a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que identificou que o Benfica, com 14 milhões e 500 mil adeptos, sendo que não só em Portugal 4,7 milhões, o resto da Europa 762 mil, mas sobretudo, professor, estamos a falar de África, com 7,1 milhões de adeptos, também na América do Norte e Central 1,1 milhões de adeptos, e por aí fora, a Ásia, América do Sul, a Oceania. Professor, a minha pergunta é esta, sendo longa, a minha pergunta é esta. O Benfica, de facto, tem também esta responsabilidade. O Benfica tem que ir um pouco e correr um pouco todos os continentes, não é? Uma vez que a presença dos seus adeptos é imensa. E, professor, nós sabemos que, apesar de ser um início de época, há compromissos que o Benfica também tem que cumprir, não é? Olá. Bem, isto é curioso, nós vendo o que é a estratificação do desenvolvimento dos povos e das estruturas, eu diria, o Benfica é uma marca que identifica Portugal e Portugal tudo tem de fazer para também ser uma marca que com o Benfica se identifique. E a marca do Benfica é realmente uma marca que está por cima e Portugal também por cima tem de estar. Isso é indubitável, não há dúvida absolutamente nenhuma que quem conhece minimamente a estratificação de desenvolvimento deste emblema, desta estrutura, sabe perfeitamente que isto é uma questão normal de crescer e a realidade é palpável. Está crescendo e crescendo da maneira como se deve crescer. João, apesar da sua atividade laboral, ser médico, obviamente tenho que lhe fazer esta pergunta. Este início de época é propenso, como tudo que se inicia, não é? Pode haver aqui lesões, pode haver aqui algumas sobrecargas de treinos, mas parece-lhe, daquilo que tem lido e daquilo que sabe também, não pode revelar tudo, a maneira como o Benfica prepara já é diferente. O facto do Benfica Lab, não é? Permite, de facto, do ponto de vista até tecnológico e até do ponto de vista quase, vamos dizer, científico, sim, perceber-se até que ponto é que a preparação pode ir, quais são as cargas de treino que se dão. As coisas hoje estão já detalhadas a esse ponto, não é? Estão muito. O Benfica Lab é um expoente máximo a nível da fisiologia e da medicina, e o Benfica está no topo do futebol mundial e do desporto, em geral, com esse lab. Mas também, em questão de treinos e de lesões, acho que é muito importante a metodologia do treinador.
enquanto que tínhamos um treinador até o ano passado que sempre foi muito criticado pelos mais altos especialistas, dos mais altos especialistas pelas cargas físicas que impunha no início da época, e acabávamos as épocas, como sabemos, com a corda na garganta, como se costuma dizer, várias vezes, e não só no Benfica, tanto nos clubes que ele passou anteriormente. Temos hoje o Rui Vitória, que é exemplo de José Mourinho, são treinadores que fazem preparações físicas mais com bola, já os jogadores disseram várias vezes que têm mais contacto com a bola neste início da época, o que é importante. Há uma história muito engraçada do José Mourinho, porque acho que ele diz no livro, posso revelar, não é? É público, que quando chegou a Leiria e no primeiro treino o presidente lhe disse se não iam correr para o Pinhal, o José Mourinho perguntou se iam ser participantes no Campeonato Nacional de Atletismo. Exatamente. Não, é preciso bola, é preciso medir as intensidades, e acho que o Rui Vitória nisso vai trazer uma melhoria ao Benfica. Aliás, professor, deixe-me, eu sei que o professor leu estes dias, creio que entreteve alguns do tempo com que o professor gosta de normalmente ocupar o seu tempo livre. O professor leu o livro A Arte da Guerra para Treinadores, que eu recomendo vivamente, é um livro do professor Rui Vitória também, de professor para professor. Professor, quando leu este livro, sei que gostou do que leu, reviveu também os seus tempos, não é, professor? A minha pergunta é esta, o professor também nos seus tempos também escreveu. Acha que os treinadores devem partilhar com os adeptos do futebol, sobretudo, ou não, mesmo que não sejam do futebol, os seus conhecimentos? Porque isto é um ato de grandeza, não é? Alguém que partilha com a comunidade de adeptos e comunidade futebolística, foi o caso de Rui Vitória, aqui enquanto treinador de Vitória de Guimarães. O professor também lhe aconteceu o mesmo, no seu tempo escreveu um livro, na altura um livro até pioneiro. Professor, reviu-se em algumas coisas que leu aqui, que o professor já tinha escrito, creio que o professor trouxe também o livro, pedia para mostrar para a Câmara, professor, já agora, o seu livro. Isto, Pedro, já não tem cabimento, porque este livro, olha, eu trouxe um e tenho mais quadro em casa, não tenho mais. Para todos, exatamente. E felizmente vendeu-se extraordinariamente bem. Porquê? Porque na altura era como que uma receita de medicamentos a ter. E quem não tem suportes de apoio não chega a nada. Quem tem alguns suportes de apoio chega com mais facilidade a alguma coisa, não é? O que eu tenho a dizer, e sem estar agora de jeito nenhum a dar palmadinhas no fofo das pessoas, é coisa no género, todo o indivíduo que escreve tem de ser louvado. Claro. Porque deixa suportes de apoio, porque só é aceito o indivíduo que tem o mínimo de responsabilidade, que sabe. O Rui Vitória, obviamente, que escudou a feitura do seu livro na preparação académica que possui, claro, no trabalho já apresentado, e obviamente que eu vou avidamente ler. Eu só tenho pena é de não estar aqui o Rui Vitória ou eu ir almoçar com o Rui Vitória e irmos mais longe interpretando aquilo que é o que ele quis dizer. Claro. Que no fim o que ele diz, pois é exatamente certo como o Mourinho o disse, num contexto que foi numa brincadeira. Porque, ao fim e ao cabo, o doutor sabe perfeitamente, e todos nós sabemos, o homem não pode voar, não pode fazer com os braços movimentos com amplitude que ultrapassem não sei quanto tudo, quanto seja concernente com a anatomia, com a fisiologia, com todas essas ias todas, não é? Mas a brincar até se pode dizer, realmente eu ando aqui à volta ao piano, para quê? Que eu vou tocar piano. Mas o problema é este, cuidado, mas às vezes um indivíduo está numa situação que nem tempo tem para apertar a garrafatinha e tudo mais para começar o piano, e tem uma preparação, como eu aqui na brincadeira faço e tal, vamos aqui alongar, levar o sangue a chegar ao cérebro e tal, parece uma brincadeira, mas tem um cunho de verdade. Professor, e cada uma das máximas do Rui Vitória, o professor tenho a certeza que assinalou, é na página 103, que eu recomendo vivamente a leitura do livro para percebermos melhor o pensamento e a forma de agir do nosso treinador, que é de facto um grande treinador. Diz ele a determinada altura, página 103, um treinador não pode ter sucesso sem que as suas tropas saibam interpretar as suas instruções com brio. Professor, isto parece uma coisa óbvia, mas por vezes a dificuldade é... Doutor Pedro Guerra, vamos ser honestos. Eu não sei que página está. Nós três estaríamos aqui se o Pedro Guerra não visse em nós indivíduos capazes de interpretar e bem exteriorizar a sua situação. Claro. Eu algum dia passo uma época a deixar-me dominar por um indivíduo que estende o garfo, levanta o garfo, entorta o garfo e de não sei quantos e diz umas bambuzeiras e de não sei quê. Nós vamos para o fim, jogamos e tal. Eu cheguei a entrar em campo, e agora não merece a pena dizer, e um jogador de coisas disse assim, eu não percebi nada do que o gajo disse. Quer dizer, coisas assim, isto acontece. Agora, eu trabalho e o jogo processa-se e até ganhamos. Agora, eu, quando faço uma interação com um líder e eu, liderado, vejo que o líder tem plena capacidade para realmente ser líder, é outra música. António, parece-te importante isto. O Rui Vitória complementa esta sua ideia dizendo não há tática sem inteligência,
temos de partir do pressuposto que os jogadores têm determinadas capacidades de todos os pontos de vista, técnico, tático, físico e mental. António, partilhas também esta visão? Os treinadores e os especialistas devem também partilhar com a comunidade do futebol os seus conhecimentos para às vezes até explicarem melhor e a nós percebermos algumas questões que para nós por vezes são misteriosas, não é? E por vezes não percebemos, e quem não conhece tão bem o futebol parece positivo. Zé Mourinho também tem esta propensão para escrever. Parece-te bem que os treinadores tenham esta apetência, o professor Rui Silva também teve no seu tempo. Parece-te bem esta maneira de estar? Olha, Pedro, nada mais insignificante que é eu saber muito e não transmitir aos outros aquilo que eu sei. Claro. Porque a minha razão da minha existência tem a ver com os outros e os outros fazem parte do meu habitat, do meu dia-a-dia. Logo, fica bem que eu transmito aos outros aquilo que eu sei para que os outros também se sintam-se mais felizes e eu tenha a felicidade de os tornar mais felizes. E quando o Rui Vitória fala nisso, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Há quem diga que faz jogadores. Eu acho que um pai e uma mãe, quando contraem uma relação, produzem um filho. É a única maneira de fazer. Agora, o treinador não faz um jogador. O treinador é o coaching, por isso é que ele vai transmitir as suas capacidades de conhecimento, técnicas, táticas, físicas, mentais, psicológicas, de forma que ele possa exteriorizar e extrair dele o máximo potencial que ele tem. Porque, como o professor sabe, não é jogador quem quer. Claro. Portanto, logo, não se pode fazer um jogador se não tiver o dom para a prática do futebol ou de outra atividade. Portanto, dizer que o treinador é precisamente para treinar. Treinar dentro daquilo que é a metodologia de treino, definida e pré-definida, treinando aqueles que sabem treinar, que têm condições para treinar, que têm valor para treinar. Portanto, para dizer, para terminar, Pedro, o treinador não faz um jogador, desenvolve o crescimento e desenvolvimento de um jogador. Doutor Ricardo, o Benfica estreou-se com o PSG, um jogo muito interessante e que foi bom de seguir. Tivemos todos que fazer uma soirée, não é, para ver, exatamente, e merecida. Nós, pelo Benfica, fazemos sempre tudo. Que apreciação é que ficou? Para já uma nota, aposta na juventude, não é? Com as entradas não só de Lindelof, mas também de João Teixeira, de Gonçalo Guedes e de Nelson Oliveira. Doutor João Ricardo, parece que estamos aqui a assistir a uma mudança de paradigma, de facto. Parece que sim, e parece que, na minha opinião, o Rui Vitória foi extremamente inteligente. Não desfez na totalidade do esquema tático utilizado durante 6 anos, mas a isso já se viu o cunho de Rui Vitória. Viu-se as linhas do Benfica mais juntas, viu-se mais posse de bola. Não houve tanto aquelas transições vertiginosas que as equipas de Jorge Jesus tinham e deixavam muitos espaços nos contra-ataques, em que o Benfica sofreu muitos golos por causa disso. E houve mais posse de bola, houve um jogo mais compacto da parte do Benfica. Professor, e assistiu-se à grande exibição de um jogador que o professor sempre aqui falou, o Talisca, não é? O Talisca começa a época em grande forma. Ele é um jovem, não é? As pessoas às vezes esquecem que o Talisca é um jovem e está a crescer também enquanto jogador, não é, professor? Já tem o futebol europeu agora, não é? Já tem um ano de Europa, não é? Seria bom que aí esteja a isca que leve a induzir os adversários em erro. Dr. Pedro Guerra, eu fiquei às vezes um bocadinho aborrecido quando o Dr. Pedro Guerra anunciou o tempo. Eu lhe digo, Dr. Pedro Guerra, não sou eu. É porque o livro era dessa altura. São as pessoas como eu. Há muita gente contemporânea do futuro. Professor, eu vou retificar. Eu, quando disse no seu tempo, foi escrito na altura em que o era treinador. Nem brincadeira. Eu sei, não é? O problema que se passa é o seguinte, e aí está, hoje em dia, deu aso a que, por exemplo, se diga uma coisa que quanto a mim também tem pleno cabimento. Vem estas coisas do atletismo, vem esta coisa a correr à volta do piano, vem esta coisa da preparação física, vem esta coisa... Aqui, meus caros e bons amigos, assim como nós somos uma unidade biológica, também em qualquer metodologia comportamental não há comportamentos estanques. Não há compartimentos estanques. Há a preparação atlética, a preparação física, o que quer que seja, a partir da qual a gestuação, a exteriorização da gestuação técnica se processa de uma forma mais perfeita e harmoniosa e, consequentemente, a consecução das dinâmicas táticas se processam elas também melhor. Sim, senhora. Isto não há dúvida. O senhor não deixa falar, eu vou continuar António a falar. Rola, não, então é só isto que eu queria dizer. O programa não tem mais espaço, mas as pessoas estão lá em casa já a pensar naquilo que disse e certeza vão pensar isto durante até à próxima emissão. António Rola, convido a passar os teus olhos e convido-os a todos já, como é evidente, passarem pela página 12 e as páginas que se seguem. De facto, este dossiê brilhantemente pensado pela redação do Jornal do Benfica sobre o futebol formação. António, temos aqui exemplos palpáveis, isto não é retórica, são factos concretos. A Benfica Futebol SAD assinou contrato com 4 jovens juvenis A, 4 talentos, todos eles de seleções, todos eles com presenças em seleções de Portugal.
Filipe Soares, Jetson Fernandes, Nuno Santos, Diogo David. Estes são exemplos, creio que outros seguirão. António, é este o caminho certo, não é, António? Parece-te que a aposta na formação é cada vez mais uma realidade. Tivemos o jogo com o PSG, em que jovens que foram lançados por Rui Vitória, como ele tinha mais ou menos indiciado em entrevistas recentes, que iria dar uma oportunidade aos jovens, não é só apenas por ser jovens, mas por terem valor. António, como é que tu tens visto isto tudo e, sobretudo, este dossiê em que o Elite Training Camps foi um êxito e, sobretudo, o futebol formação, não só as convocatórias às seleções, mas, sobretudo, a presença do Benfica é, de facto, impressionante. Não percam este dossiê. O Benfica tem viajado por todo o mundo, torneios importantíssimos e também com títulos conquistados. António, como é que tu assistes a isto tudo? É algo que te dá algum conforto e que prova, de facto, que o Benfica está a seguir a política que tem que seguir? Sem dúvida. Cuidar o presente e projetar o futuro com sustentabilidade. Estes 4 jovens ouvi-os falar quando assinaram o contrato. Exato. E falaram com uma cultura de vitória, com uma cultura de Benfica, com uma cultura familiar dentro desta estrutura, que já são do Benfica, vão ser do Benfica Mas também, e querem António, ter sucesso do notaste Benfica. uma evidente humildade também, sem arrogância, não é? Mas aí é que está. As pessoas que querem vencer não podem ser arrogantes, mas também têm que ser humildes. Têm que ter humildade, que é reconhecer do outro lado está alguém que pode estar ao nosso nível e que nos pode surpreender. Isso chama-se humildade, estarmos atentos. Ora, para te dizer, Pedro, isto que está aqui é prova provada que o discurso não é meramente uma questão retórica. É um projeto que o Luís Fifieira abraçou, que quer abraçar e está a projetar e salvaguardar o Benfica para o médio e o longo prazo. E isto chama-se gestor. Sr. João Ricardo, temos aqui as páginas centrais que eu convido muito sinceramente, participação em torneios internacionais, quer na especialização, quer na iniciação. Dr. João Ricardo, 140 torneios realizados, 25 países visitados, 782 jogos, 532 vitórias, 117 empates, 133 derrotas. Torneios ganhos na especialização 19 e 20 na iniciação. Isto são dados, não é? Isto não São é... factos. São E, factos. além disto, a presença de atletas do Benfica nos escalões de formação nas seleções nacionais, que já é superior aos seus rivais. E acho que a questão da aposta na juventude vai mudar muito em termos da mudança de treinador, porque há aí uma falsa imprensa que criou um mito que o Jorge Jesus vendeu muitos jogadores. Claro. Mas ainda agora houve uma reportagem há pouco tempo em que, entre o deve e o haver, o Jorge Jesus em 6 anos já tem um lucro de 30 milhões de euros, que é dissipado pelo seu ordenado, não é? E trouxe para aqui, o que eu quero dizer com isto é que trouxe com ele vários jogadores ao longo de vários anos em que podia ser apostado uma aposta factual na formação do Benfica, que já provaram. Aliás, nos últimos 2 anos, em termos de formação, já nos rendeu mais dinheiro que esses 30 milhões que o Jorge Jesus. Exatamente. António, prometido é devido, não temos muito tempo, António, peço desculpa, mas voltaremos ao tema porque vai dar muito que falar, vai fazer correr rios de tinta, de certeza. A arbitragem portuguesa, 2 focos, ou 3, se quiseres. Curso de árbitros e árbitros assistentes no LUS foi um êxito, todos aprovados. António, segundo tópico, Pedro Proença, antigo árbitro internacional de grande projeção e com o cargo no comitê da UEFA, anunciou a sua candidatura à presidência da Liga e, finalmente, à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, onde, em todos os assuntos, vai discutir o sorteio dos árbitros. António, consegues fazer o 3 em 1? Muito rapidamente, com certeza. Decorreu, portanto, de quinta a sábado, o curso que se faz todos os anos antes de se iniciar a época. Foram visionados vários vídeos da FIFA, da UEFA e alguns construídos pela Federação para procurar aquilo que chamamos uniformizar critérios dentro da arbitragem. Olhámos para aquilo que é a clara oportunidade do golo e aqui há que salvaguardar o seguinte: ter sempre a decisão, ao separar a localização da jogada, se o jogador tem ou não a bola controlada e a distância da baliza. E aqui é que vamos ver se há ou não a oportunidade do golo. Depois da tal problema da mão na bola. Aqui é se ele jogou de forma deliberada ou se não fez questão de retirar a mão para jogar a bola ou se aumentou o seu volume para a sua baliza. Estes são 3 fatores que levam a punir com cartão amarelo jogar a bola com a mão. Depois, no aspecto disciplinar, segundo a opinião do Conselho de Arbitragem, em face de um estudo que foi feito e lendo também um pouco a comunicação social, a época passada foi muito criticada pela comunicação social escrita e falada de muitos cartões amarelos. Ou seja, o que se pretende aqui para o futuro dos árbitros é que tenham a arte sublime de dirigir o jogo em que apresentem autoridade sem serem autoritários. E podemos ser capazes de manter a disciplina sem exibir cartões. Ou seja, criar condições que exibe-se o cartão quando efetivamente há uma infração à lei.
E isso tem que ser bem pensado e interpretado pelos árbitros. Depois, para dizer, no cartão amarelo, vimos muitos cartões amarelos por possíveis simulações. Temos de estar seguro se o jogador simulou ou não uma pertença à falta. Porque chegou-se à conclusão, outras vezes foi tocado, outras vezes provocou o contacto. Portanto, temos que clarificar que quando a simulação é clara, deve ser punido com um cartão amarelo. António, achas normal que um antigo árbitro, e não vou pôr em causa por ter sido árbitro, se candidate a liderar uma liga que é dos clubes e onde é suposto haver gente que tenha conhecimento da área e não menosprezando, volto a dizer, por ter sido árbitro? Achas normal esta candidatura? Eu acho que a vantagem de se liderar, seja com o que for, numa organização é ter know-how, ou seja, ter conhecimento daquilo que a organização produz. Eu acho que um ex-árbitro de futebol, o melhor que pode servir é a arbitragem. E quando serve bem a arbitragem, serve o futebol também. E neste momento, se ele está indicado para o comitê da UEFA, está em condições objetivas e factuais para que possa ajudar os seus colegas árbitros internacionais a atingir o patamar que ele atingiu. Porque o Pedro Proença chegou onde chegou, não foi sozinho. Foi com a ajuda do Conselho de Arbitragem da Federação de Futebol, na pessoa do Sr. Vítor Pereira, dos seus árbitros assistentes, do futebol português, da comunicação social, todos nós, portugueses, temos orgulho do Pedro Proença ter sido o árbitro que foi. Agora, uma coisa para terminar. Isso não significa que ele tenha estatuto, tenha know-how, porque a Liga é dos clubes e ele é da arbitragem. António, prometo na próxima semana vamos falar, pondo o enfoque também na questão do sorteio, não tivemos tempo. Professor, agradeço a presença. António, também a ti. Dr. João Ricardo, agradeço a presença e ficam os três desde já convidados no próximo domingo, não falte. O Museu Benfica Cosme Damião fará 2 anos. É o nosso orgulho. Um museu fantástico. Se ainda não visitou, visite. Se já visitou, volte, porque vai ficar surpreendido. E, sobretudo, pelo programa que a equipa liderada pelo curador Luís Lapão preparou, a sua vasta equipa preparou para este dia tão especial. No próximo domingo, abertura às 10 horas, às 10h30, uma visita orientada, hora do conto, com especialmente a presença e também terá a presença do ator Heitor Lourenço. Miguel Gameiro vai estar e às 18 vai-se partir um bolo de aniversário. No fundo, toda a família benfiquista está convocada para este grande dia. Estamos a caminho dos 125 mil visitantes. Foi assim, um sonho tornado realidade ao fim de 4 anos de trabalho.